Este programa é livre para todos os públicos. A amizade é o pastoreio da alma. Toda vez que nós vivemos uma oportunidade fecunda de amizade, nós estamos experimentando o pastoreio da alma. Que é quando nós percebemos que a voz do outro penetra a estrutura do nosso corpo, entra no nosso ser e provoca boas influências. Eu costumo dizer, e aliás tenho dito muito por onde vou nos últimos tempos, que nós não temos como medir o quanto nós já somos cristãos. Isso não é mensurável. Não há uma régua para a gente poder dizer o quanto de você já é cristão. Sim, porque nós ainda estamos longe de ser cristãos. Estamos vivendo em partes. Aquilo que já é mais fácil para nós. Algumas dimensões do cristianismo nós ainda não conseguimos nem tocar, porque são duras demais. Ainda não conseguimos mexer nas nossas escolhas. Ainda não conseguimos ser justos, como o cristianismo nos pede que sejamos. Então não há uma régua que eu possa dizer o quanto de mim já está verdadeiramente convertido ao cristianismo. Você não tem como saber isso de você. Não cabe nas medidas numéricas. Não é mensurável. Mas há alguns indicativos que nos ajudam a entender o quanto que do cristianismo nós já alcançamos. O quanto dele nós já absorvemos. Que para mim é o quanto eu consigo ter bons amigos. Se quiser saber, sem muita conversa, sem muitos rodeios, o quanto você já alcançou do cristianismo, é só você identificar se você já conseguiu ter boas relações de amizade. Já me explico. Para a gente ser amigo de alguém verdadeiramente, amizade enquanto querer o bem, amizade enquanto um movimento que eu saio da zona dos meus interesses e entro no coração do outro para entender o que ele de fato precisa. Amor sem cobrança, mas ao mesmo tempo um amor responsável e exigente, porque às vezes quando a gente fala que o amor não tem cobranças, a gente fica pensando que seria uma relação onde tudo é permitido. Não. Quando a gente ama, a gente gosta de entrar na vida do outro para acrescentar positivamente, inclusive dizendo o que a gente pensa sobre determinadas situações. Pontuando, esclarecendo, chamando atenção. Aliás, nada pode destruir mais uma pessoa do que ela estar cercada de bajuladores. Toda vez que nós nos cercamos de pessoas que nos bajulam e que nos privam da verdade, nós decrescemos, nós involuímos, porque o que nos faz crescer são justamente os confrontos, amorosos, respeitosos, claro, que só verdadeiros cristãos conseguem viver. Eu pessoalmente, quando vejo essa brigaiada na internet, muitas vezes gerada por pessoas que se dizem cristãs, agressões o tempo todo, eu fico pensando, meu Deus, como nós estamos longe de sermos a primeira comunidade cristã, aquelas primeiras que nasceram e viveram nas dificuldades, em que a única forma que eles tinham de ser identificados pelo mundo, já que eles não podiam se dizer cristãos, era a maneira como eles se amavam. Sim, porque nos primeiros séculos, antes de sermos permitidos por Constantino em 314, nós não podíamos mostrar que éramos cristãos através dos ritos. Ninguém saía em procissão pelas ruas, ninguém saía falando de Jesus pelas ruas, porque eram mortos. Mas eles tinham uma maneira sigilosa de se reconhecerem, um código oculto, que era o amor que eles tinham uns pelos outros. Era assim que os cristãos se identificavam. Então toda vez que eu, grosseiramente, falo de alguém, teço um comentário, faço um post agressivo, eu estou naturalmente negando
a dimensão do cristianismo que me ensina a ser caridoso. Ainda que discorde, há uma forma mais elegante de discordar. Há uma forma mais caridosa de discordar do outro. Com dureza, sim. Você não precisa ser um bobinho. Mas definitivamente, a agressividade, as palavras torpes, não combinam com a nossa condição cristã. E se a gente vê isso por aí, tenhamos o discernimento de identificar. Não é cristianismo, é fachada. O que nos identifica como cristãos é a capacidade que nós temos de ser pacificadores, provocadores de harmonias, e não o contrário. Então, para ser um bom cristão, ou melhor, para ser um bom amigo, antes é necessário ser um bom cristão. Porque o bom amigo é aquele que me leva ao melhor de mim. Aliás, esse critério já é ótimo para a gente poder diferenciar os conhecidos, os companheiros dos amigos. A pessoa, com a maneira como é diante de nós, a maneira que ela me acompanha, a maneira que ela é para mim, me conduz ao melhor de mim. Eu, quando digo que sou amigo de alguém, eu conduzo esse alguém ao melhor de si? A minha palavra é motivadora, o meu exemplo envolve para que o outro queira chegar ao melhor de si? Na semana que vem você vai ver um programa que eu deixei gravado com a minha querida amiga Gisela Savioli. E lá nós falamos sobre a saúde do corpo e da alma, a integração de tudo isso. E de como o conhecimento nos liberta para que a gente viva uma experiência de amizade pessoal. Não com os outros, mas comigo. Toda vez que eu identifico os alimentos que me fazem bem, por amor a mim, eu os trago para a minha vida. Da mesma forma, toda vez que identifico os alimentos que me fazem mal, e a ciência nos mostra isso o tempo todo, se você for um curioso e gastar um pouco do seu tempo na internet, pesquisando os alimentos que fazem bem e os alimentos que fazem mal, e se você tiver esse amor próprio, você vai ser capaz de cortar muitas coisas na sua lista de hábitos alimentares e certamente vai acrescentar alguns. Porque a primeira experiência de amizade que eu faço é a minha. Eu ser meu amigo. Ainda hoje postei sobre isso. Como é importante, é um vídeo muito interessante que está lá no meu Instagram. Se você não viu, vá lá. @PE Fábio de Melo. @PE Fábio de Melo. O padre Fábio de Melo oficial não sou eu não. Meu único Instagram é PE Fábio de Melo. Vai lá. É um rapaz dançando com ele mesmo no espelho. Uma cena engraçada, mas cheia de significado. E eu falava sobre isso. Tudo aquilo que nós queremos oferecer aos outros só é possível se antes a gente se ofereceu. E aquele rapaz demonstra uma alegria tão grande de estar com ele, de ficar a sós com ele, dançando, olhando no espelho e ele mesmo segurando a mão dele. As duas partes, a real e o reflexo, em perfeita harmonia. E a cena é muito reveladora, porque nós precisaríamos ter essa capacidade. Fafá de Belém, a minha querida amiga, tem o hábito de viajar sozinha. E eu sempre achei estranho aquilo. Não que eu não tivesse esse hábito também, mas eu quis entender se o motivo dela era o mesmo que o meu. E ela me disse: há momentos da minha vida em que eu não preciso de ninguém. Eu aprendi isso desde menina. Há momentos da minha vida em que eu só preciso de mim. E eu tenho coragem de respeitar essa necessidade. Eu tenho coragem de organizar toda a minha vida com os meus filhos, com os meus netos, para poder me dar o direito de ficar a sós comigo. E aí ela vai. E ali ela se refaz. Ela vive uma solidão positiva, produtiva, frutuosa. Mas por que às vezes é tão difícil para nós? Porque a gente ainda não é uma boa companhia para nós mesmos. A gente se cansa da gente fácil. Eu tenho vivido cada vez mais também a necessidade de criar um tempo na minha vida em que eu sou só meu.
em que eu sou só para mim. E é claro que eu precisei vencer muitos obstáculos. O primeiro deles, essa mentira que nós contamos para nós mesmos, que nós temos que ser dos outros o tempo todo. Não há uma falácia mais mentirosa do que essa. Uma conversa mais mentirosa do que essa. O cristianismo, quando ele foi pregado de maneira equivocada, ele retirou de nós o direito de sermos somente para nós. Colocou em nós essa premissa equivocada de que caridade é doação o tempo todo ao outro. Claro, eu me dou o tempo todo, mas eu também preciso ter os momentos em que eu refaço a minha força. E às vezes você viaja com seu marido, viaja com seu melhor amigo, e quando a amizade é boa, ela permite a solidão frutuosa. Olha, hoje, agora, nesse momento você vai fazer alguma coisa que você queira, porque eu vou ficar só comigo. Eu tenho descoberto muitas coisas positivas em mim. Aliás, o meu processo de recuperação emocional que eu tenho vivido, e graças a Deus tenho avançado muito na conquista deste eu que precisa ser curado, se deu muito nos momentos de solidão. Fiquei um mês sozinho, eu mesmo fazendo a minha comida, eu mesmo limpando a minha casa. Como isso foi positivo para mim, como isso me refez. Quando você mesmo vai fazer o seu alimento, mesmo que você não seja um mestre de cozinha, você cria com o alimento uma outra relação. Você identifica naquele acontecimento algo muito mais grandioso que simplesmente cozinhar um alimento para depois comê-lo. Você redescobre uma ritualidade, que é a ritualidade que nos mantém vivos. Eu tenho para mim, minha gente, que boa parte das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas ansiedades, está intimamente associado à perda da ritualidade da vida. Nós estamos cada vez menos rituais, cada vez mais secos, cada vez mais áridos. Estamos perdendo o elan vital de tudo aquilo que nos mantém vivos, de tudo aquilo que nos faz ser quem somos. A ritualidade do alimento, a ritualidade do encontro, a ritualidade do sono, da hora de dormir. Nós estamos cada vez mais mecânicos. E a primeira coisa que nós desaprendemos na dimensão, nessa vida cada vez mais mecânica, é justamente o amor próprio, a boa relação que você precisa ter com você. A experiência de amizade que você não faz com o outro, que você faz com você. E aí sim, depois de estar numa boa relação com você, você se torna uma ótima companhia para os outros. O problema é que nós queremos ter boas companhias e ser boa companhia sem antes termos feito o primeiro movimento do amor, que é o recolhimento daquilo que você é. Um processo de autocompreensão, de autoconhecimento, que vai lhe dando força para você vencer, para você retirar os obstáculos do seu caminho, porque a vida sempre tem obstáculos. Às vezes nós temos a ilusão de pensar a vida do outro é perfeita. Não é não. É que nós estamos dentro de um modelo de sociedade cada vez mais estranho, em que nós temos uma necessidade de mostrar para os outros uma alegria que nós não temos, uma felicidade que nunca foi nossa. Fazemos questão de mostrar o que materialmente nós alcançamos. É um movimento estranho, né? Eu não sei se isso lhe causa estranhamento, mas existem pessoas que têm um enorme prazer de ter, não porque o bem material lhe dá alguma satisfação pessoal, íntima. Não, a satisfação ela se resume em ter para mostrar que tem. Viaja para mostrar que viajou. Se você tivesse a oportunidade de um dia estar num palco, como na maioria das vezes eu posso estar, vendo a multidão diante de mim, como eu observo as pessoas não viverem o momento presente. É uma ansiedade para filmar, para fotografar. Às vezes eu presto atenção em algumas pessoas que passam o show inteirinho com a cabeça voltada para o celular.
Então nós estamos muito mais vivendo para os outros verem o que estamos vivendo, que necessariamente para nós mesmos. Como é necessária a experiência da amizade que você precisa ter com você. Você ser o seu melhor amigo. Você ser o primeiro a querer o seu bem. Porque às vezes também aqui erramos. Queremos que o outro queira o nosso bem, que o outro faça por nós o tempo todo, que ele abra as estradas para que o bem aconteça na nossa vida. O outro é complemento. Não é justo com o outro impor a ele esse fardo, porque ele precisa viver essa lição de casa com ele. Eu não posso assumir a vida de ninguém. Não tenho condições de levar sobre mim os problemas dos outros. Eu posso ajudar, mas eu não posso assumir os problemas dos outros como meus. Senão eu peco contra mim. Eu quero ser um eterno ajudante. Ajudando. Viver para ajudar. Agora, eu quero ter a humildade de saber dizer: esse problema é seu, não é meu. Se você não tomar as rédeas da sua vida, eu não tenho como lhe ajudar. É como dar remédio para um doente que já decidiu morrer. Se o outro não está acordado e consciente para os esforços que precisa fazer para alcançar as superações que precisa alcançar, eu não posso fazer isso por ele. Então eu preciso ter essa consciência. Há dimensões da minha vida em que eu ando sozinho. Há situações em que eu tenho que enfrentar sozinho, por mais que o outro diga estar ao meu lado. Que bom, que ótimo. Mas eu sei que algumas lições eu nunca farei acompanhado. Então eu sei que eu sou cristão assim. Quando eu descubro a dimensão da amizade pessoal que eu preciso ter comigo, e depois o quanto esse movimento que me beneficiou me ajuda a beneficiar os outros. E aí eu identifico, tenho bons amigos, consegui ter amigos que me influenciam positivamente, que me fazem chegar ao melhor de mim, então eu já alcancei algumas coisas interessantes do cristianismo. Porque, volto a dizer, para ser amigo de alguém, eu preciso ser um bom cristão. Porque senão eu vou buscar no outro os meus interesses, egoisticamente vou querer controlar a vida do outro, vou instrumentalizá-lo para a minha satisfação. E o cristianismo não me permite isso. O cristianismo é uma forma de pensar. Toda vez que eu me percebo querendo instrumentalizar o outro para que as minhas satisfações sejam saciadas, eu naturalmente tenho um bloqueio. É a ação de Deus em mim, me dizendo que isso não combina comigo, que digo ser cristão. Toda vez que eu percebo que estou articulando a maldade para prejudicar alguém, a consciência iluminada pelo cristianismo me diz: não faça isso. Isso não condiz com quem você é. Não condiz com a essência que você traz em você. Não condiz com a semente do batismo que um dia você recebeu e que você está fazendo de tudo para que ela floresça. Toda vez que eu vou ser injusto com alguém, numa relação de trabalho, numa relação amorosa, numa relação fraterna, ou numa relação muito rápida ali, passou pela minha vida, e de repente eu tive a oportunidade de tirar proveito daquela pessoa, acende-se a luz dentro de mim, e Deus me diz mais uma vez: não, Fábio, isso não combina com o que você assumiu. E eu sempre obedeço essa luz. Às vezes eu erro, minha gente, e imediatamente a consciência do erro me ocorre. E eu tenho uma enorme satisfação de reconhecer, pedir perdão, dizer que me equivoquei, que eu não estava certo, porque eu não quero ficar adormecido. Eu não quero ser um cristão de fachada. Eu não quero levar adiante uma hipocrisia, porque eu sei que a hipocrisia não alimenta ninguém. Eu prefiro muito mais ter os meus pecados expostos. Prefiro. Eu prefiro chegar e dizer: olha, gente, me desculpa, eu fiz isso. Outro dia eu até estava dizendo que às vezes o que nos dificulta na nossa relação com os nossos políticos é que eles nunca estão errados, já observaram?
as provas daquele crime, um tanto de coisa sendo... Eu nunca vi nessas notícias da Lava Jato, por exemplo, no Jornal Nacional, depois que mostra tudo, algum acusado dizer, sim, eu fui um canalha, eu fui um mentiroso. Sempre através das suas assessorias mandam dizer, assessoria do deputado fulano de tal negou qualquer envolvimento e disse que está tranquilo em relação às investigações. Eu acho que o dia que tiver um que diz assim, eu fui um miserável mesmo, eu me corrompi, eu aceitei dinheiro da empreiteira, eu roubei, eu acho que a gente vai votar nele na próxima eleição. Porque alguém finalmente teve coragem de dizer publicamente que estava errado. Ninguém nunca está errado. Todo mundo sempre está certo. Estou cansado, de verdade. E eu não quero engrossar o número dos que fazem isso. Seria tão mais fácil se a gente tivesse coragem de dizer, olha, eu errei sim. Eu fui corrompido. Eu estava num meio em que o jogo era esse e infelizmente eu traí os ideais do meu pai, do meu avô, as pessoas que vieram antes de nós, que construíram uma história bonita e de repente nós estamos aqui lameando tudo. Sabe, às vezes nós pensamos que o crime é um privilégio dos grandes, esses crimes de injustiça, esses crimes de corrupção. Não, nós somos corruptos nas pequenas coisas. Quando eu trato um funcionário meu, um colaborador meu, como alguém de segunda grandeza. Outro dia mesmo estava vendo no Twitter uma senhora desabafando. Hoje eu vou ter que ir a uma reunião de condomínio. É uma senhora muito inteligente que eu sigo, que eu gosto muito. Eu vou ter que engolir a nossa, como é que chama? A síndica, que está propondo que os nossos colaboradores não entrem mais pelo hall principal do prédio. Que as babás que cuidam dos nossos filhos, que as colaboradoras que fazem o nosso alimento, que o porteiro que cuida da nossa segurança, que os faxineiros que limpam as nossas casas, que os motoristas que nos levam para lá e para cá, não podem entrar pela entrada principal. Eu fiquei lendo aquela notícia e falei, não posso acreditar. Eu não posso acreditar. E às vezes nós vamos ver, são pessoas que se dizem cristãs. Desmerecer uma pessoa porque ela não teve as mesmas oportunidades que nós, não tem o mesmo poder aquisitivo que você, que o meu. Desmerecer uma pessoa porque não estudou o mesmo tanto que nós. A minha casa está em obras, né? Eu tenho muitos que frequentam lá agora, que se tornam amigos da gente. O que está fazendo isso, o que está fazendo aquilo. E outro dia nós tivemos a visita de 2 que foram prestar um serviço e a gente viu que eles não aceitavam nada do que a gente oferecia, nem água eles bebiam. E como eles ficaram o dia todo, ao final eles ficaram com mais liberdade com a Teca. E depois a Teca me disse, você acredita por que aqueles meninos não estavam aceitando água? Eles disseram que às vezes eles vão, trabalham o dia inteiro nas casas e as pessoas não oferecem um copo d'água. Aí eu falei, Teca, isso nunca vai acontecer na nossa casa, porque todos nós nascemos pobres. E se por acaso nós tivemos a oportunidade de alguma coisa, de ter alguma coisa, de sair daquela miséria em que nós nascemos, nós nunca permitimos que isso modificasse a nossa compreensão do mundo. Porque às vezes o mais arrogante é o pobre que ficou rico. Porque às vezes eu encontro pessoas que tiveram uma estirpe, sempre foram ricas. E elas têm uma sensibilidade de perceber os outros. Agora é impressionante como alguns pobres, que ganham algum dinheiro na vida, que ganham um certo status, de repente se sentem as pessoas melhores do mundo, as mais orgulhosas, as mais arrogantes, porque é uma maneira que tem de fazer com os outros aquilo que fizeram com eles. Isso é horrível. Sabe, minha gente, o nosso cristianismo, nós vamos identificando a maturidade que ele nos trouxe assim.
Quando você é capaz de reconhecer que tudo aquilo que a vida lhe deu pelo seu trabalho, o resultado material das suas conquistas, isso não altera quem você é, pelo contrário, lhe faz ainda mais consciente de que a sua essência, de que aquilo que lhe identifica no mundo é a sua capacidade de ser amigo, de querer o bem das pessoas que passam por você. É impressionante, gente, como nós, movidos por mecanismos às vezes inconscientes, a gente sempre fala isso, né? Para isso que a psicologia existe, para nos ajudar a entender quem somos. E nós sabemos que o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é muito atuante na nossa vida. Então, muitos comportamentos que nós não sabemos explicar, porque temos, estão ali associados a motivos inconscientes. É possível acessar o inconsciente? É, com limites, mas é. E a melhor forma de acessar o conhecimento é através da conversa. Quando nós mesmos vamos montando o quebra-cabeça da nossa história. É impressionante como nós todos somos capazes de viver e de montar o quebra-cabeça da nossa história. Mas por que a gente não monta? Porque nós temos a mania, o hábito estranho de não conviver bem com a gente. Nós estamos sempre voltados para os outros, excessivamente voltados. E às vezes nem é em posturas altruístas e filantrópicas e caridosas, não. É sempre voltadas para o outro no sentido de estar prestando atenção no que está acontecendo fora de nós. E nós somos muito estimulados para isso, né? Nós temos um aparelho na mão que o tempo todo nos joga para fora. E esse aparelho que poderia também nos julgar para dentro, nem sempre o faz. Nem sempre nós procuramos no nosso celular perfis da internet que nos ajudem a pensar as nossas questões interiores, a pensar um pouco a nossa vida. Eu tenho usado muito o meu Instagram para isso nos últimos tempos. Num determinado momento, o meu Instagram foi muito marcado pelo humor, que aliás atraiu muita gente, mas muita gente. E é impressionante como esse pessoal que veio por causa do humor acabou ficando também interessado naquilo que eu escrevo. Que é uma forma muito simples, despretensiosa, através de uma frase, de um pequeno texto, provocar essas pessoas a entrarem dentro do contexto de suas necessidades. Nós estamos muito necessitados, minha gente, de reflexão. Somos reativos demais, já disse aqui tantas vezes. Reativos excessivamente, reflexivos de menos. Cada vez menos interessados pelas nossas questões, porque a vida dos outros nos interessa tanto. E é um crime, né? Eu preciso aprender a conviver comigo. Quanto mais eu decifro os meus códigos interiores, maior é a capacidade que eu tenho de articular a minha verdade, de ter um comportamento mais consciente, de ter mais controle das minhas emoções. E esse amigo que eu estou dizendo para vocês, ele está passando justamente um momento dificílimo, porque ele é o seu maior obstáculo. A falta de amor, a sua falta de amor próprio, desencadeia escolhas terríveis, que ele sabe que ele vai se prejudicar, mas ele não consegue travar aquela escolha. Ele não consegue pensar favorável a si. E isso é muito comum. Nós estamos muito, mas muito adaptados a este mecanismo que nos joga para fora e que dificulta a nossa experiência de amizade própria. Eu preciso ser meu amigo. E para eu ser meu amigo, eu preciso me conhecer. Para que eu tenha atitudes favoráveis a mim, eu preciso ter controle das minhas emoções. As minhas emoções me traem o tempo todo. É impressionante quando eu estou movido pela raiva, eu me prejudico. Tomo decisões apressadas. Nos extremos, né? Sempre perigoso tomar decisões nos extremos. Quando estamos felizes demais, quando estamos tristes demais. O meio termo. Então, quando eu não sei lidar com as minhas emoções, eu acabo sendo um obstáculo para mim. E às vezes nós temos a ilusão
de que quem pode nos destruir são os outros, não. Claro que as pessoas podem nos prejudicar com o que dizem, com os sentimentos estragados que jogam em cima de nós, com as calúnias, com as mentiras, com a injustiça. Mas em última instância, eu sou o filtro que vai permitir ou não que aquele mal que foi julgado sobre mim cresça raiz. Em última instância, nós somos o filtro. E eu, para ter consciência disso, eu preciso viver a experiência do autoconhecimento. Sem a experiência do autoconhecimento, eu não chego ao melhor de mim. Eu não descubro onde é que estão as minhas forças. Por exemplo, a pessoa que precisa livrar-se do vício do álcool. Como é que ela vai lidar com o vício? Fortalecendo a sua vontade, fortalecendo o seu amor próprio. Observe como o vício cresce em pessoas que não se amam. E como é que a falta de amor próprio vai acontecendo? Às vezes nós já crescemos sem amor próprio, infelizmente, nem sempre os nossos pais conseguem acertar com a gente, nem sempre as pessoas que exercem influência afetiva sobre nós são sábias para nos educar na experiência do amor próprio. Ou então a gente vai perdendo ao longo da vida. Quando nós não somos capazes de administrar os nossos fracassos, a gente começa a ter uma rejeição por nós mesmos. Quando você não se perdoa dos erros que cometeu, você começa a se culpar pelos erros que você cometeu. E no horizonte da culpa, o amor próprio é o primeiro que faz as malas e vai embora. Onde existe um ser humano excessivamente massacrado, porque culpados todos nós nos sentimos. Não tem como a gente se livrar das culpas. O que você precisa é ter consciência do peso que elas vão ocupando e de quando está na hora de você jogar aquilo fora. Sentir-se culpado é um movimento natural na vida humana. Agora, aceitar a condenação que as culpas nos trazem, aí já é um exercício de escolha. Então, às vezes, quando eu não sou capaz de me perdoar e eu assimilo o sentimento de culpa, eu inconscientemente vou assumindo comportamentos destrutivos, autodestrutivos. Então eu me saboto o tempo todo. Eu vou e faço tudo errado, sabendo que aquilo me fará mal. O vício é isso. Quando eu não sou capaz de paralisar as situações, as realidades, as substâncias que me intoxicam, que me matam. Eu já disse isso algumas vezes. A mesma coisa que acontece, a relação doentia entre uma pessoa e o álcool, pode acontecer também entre uma pessoa e outra. Da mesma forma como a gente se vicia em maconha, cocaína, nicotina, álcool, eu também posso me viciar em outras pessoas. E quando eu estou viciado em uma outra pessoa, eu fico cego para perceber os caminhos da minha libertação. Então, por isso, minha gente, em todo o processo de dependência, a primeira coisa que nós vamos fazer é pedir socorro. Porque da mesma forma como o amor próprio foi embora, ele pode voltar. E como é que ele volta? Quando a gente fica bem influenciado. Quando a gente se cerca de pessoas boas. Quando a gente trava os acessos das pessoas que conseguem manter o nosso vício. Porque sim, porque você pode observar, existem pessoas que a gente chama de amigas que têm uma capacidade enorme de nos levar para os vícios. Então cuidado. Se você identifica que aquela pessoa ela é tóxica na sua vida, porque ela reforça em você aquilo que você tem de mais frágil, não faz sentido ter essa pessoa na sua história. Não significa que você vai desprezá-la, que você vai achá-la uma pessoa ruim. Não. Você apenas terá a sabedoria de não permitir que ela continue tendo influência sobre você.
Não quero mais, então eu bloqueio os acessos. Eu não vou permitir que aquela pessoa me influencie negativamente. E como é que a gente faz? Substituindo por uma pessoa que nos influencie positivamente. E tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa. Tem muito cristão de verdade, pronto para poder nos ajudar a fazer o amor próprio voltar ao nosso coração. Então, como é que você recupera uma pessoa alcoólatra? Arrancando o álcool da vida dela? Seria tão simples, né? Não basta privá-la do álcool, mesmo que na hora que ela tiver acesso, ela vai beber. O que a gente precisa fazer é uma faxina emocional. E quem faz a faxina emocional vai aos poucos trazendo de volta o amor próprio. Que é ele que vai criar imunidade. É ele que vai me dando condições de não continuar abrindo, baixando a guarda para as situações, para as pessoas, para as substâncias que me intoxicam e que me matam. Minha gente, educar o nosso desejo, nós precisamos fazer isso. Eu preciso educar o meu desejo. Eu preciso desejar coisas boas. Eu preciso cada vez mais refinar os meus sentimentos. Sabe o processo de refinamento? A gente falava aqui antes de pessoas que são ricas e que têm uma nobreza de alma. Elas são finas. Da mesma forma como você também, uma pessoa pobre materialmente, ela tem uma nobreza de alma. Você encontra nobreza de alma tanto nos pobres quanto nos ricos. A nobreza de alma é quando o desejo foi educado para querer o que é nobre. É fofoca? Não, então não me interessa. É para falar mal da vida dos outros? Então esse assunto não me interessa. É para me destruir? Não, não quero. Nós vamos assumindo um comportamento refinado, educado, elegante. É a elegância da alma, né? Às vezes nós ficamos muito preocupados com a elegância do corpo, investimos caro na elegância do nosso corpo, a roupa que nós vamos vestir, a roupa que nós vamos à festa, a roupa que nós vamos aparecer ali em público. Nós temos todo um trato especial, toda uma preocupação para a forma como vamos revestir materialmente o nosso corpo. Mas a gente se esquece que o que brilha, em última instância, é a elegância da alma. É o quanto que do nosso comportamento já foi educado, já foi transformado em coisa boa. É a gente ir aos poucos transformando o nosso jeito de ser, a nossa postura, os nossos gestos, as nossas palavras. Isso faz bem demais. Como é bom você perceber que você avançou, que você evoluiu, que você abriu mão dos sentimentos mesquinhos que antes lhe dominavam, que você assumiu um comportamento elegante. Quando estamos irados, por exemplo, nenhuma elegância é possível, nem do corpo, nem da alma. A gente fica todo desajeitado sob o impulso da ira. Ah, mas quando nós estamos centrados em nós, tenho aprendido muito isso. Eu preciso estar em mim, estar sob os meus pés, inteiro sob os meus pés. Eu preciso estar onde eu estou, viver o momento que a vida está me permitindo viver. Isso é elegância. É tão deselegante o outro conversando com a gente e a gente mexendo no celular, fingindo que está prestando atenção. Não é elegante. Elegância é quando você percebe que você consegue ser para o outro, porque você aprendeu a ser para você. Só podemos oferecer aos outros aquilo que nós já conquistamos.
Então a elegância que eu ofereço ao outro, a elegância de alma, ela só é possível ser oferecida porque antes eu me nutri de pensamentos, palavras, sentimentos elegantes, que nutrem a elegância do meu comportamento. Então o tempo todo eu faço a experiência de ser meu amigo. Eu quero bons livros, eu quero conhecimento, eu quero boas atitudes, eu quero boas escolhas, porque eu tenho consciência que o melhor de mim está aqui, mas ainda não floresceu. E eu sou estimulado pelos que me cercam a fazer florescer esse melhor que já está em mim, que me foi dado por Deus, que eu não posso abrir mão, por amor a Ele, por respeito a mim. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo carinho, pela feliz oportunidade de mais uma vez entrar na sua vida. Que não lhe falte a consciência de perceber aquilo que na sua vida precisa ser modificado para que a elegância da alma lhe ocorra. Que você não tenha coragem de riscar da sua vida as pessoas e as situações que não lhe favorecem a crescer, a chegar ao melhor de você. Que você não tenha medo de viver os enfrentamentos que vão lhe permitir a liberdade interior de dizer: isso eu quero para mim, e isso eu não quero. E que Deus lhe abençoe neste propósito. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.